Olá, meus irmãos, paz e bem. Hoje, quarta-feira, após a Epifania do Senhor. Vamos juntos meditar o Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, versículos de 45 a 52. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de despedir eles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho na terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque os ventos eram contrários. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu. Não tenhas medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, neste dia de hoje, o Evangelho que vem prosseguindo uma mesma linha de reflexão. Ontem, na terça-feira, o Senhor multiplicou os pães e saciou em torno de 5.000 homens, recolhendo vários cestos de pedaços que sobraram. O Senhor que ensina, o Senhor que tem compaixão do seu povo. Mas perceba que no Evangelho de hoje, nós temos primeiro, Jesus é uma pessoa de oração. Vou repetir. Jesus é uma pessoa de oração. Em todo o momento da sua vida, o Senhor rezou. O Senhor conversou com o Pai nas decisões, nas opções, nos milagres que ele ia realizando ao longo da sua vida. Por isso ele nos ensina hoje a necessidade também, cada um de nós, sermos pessoas de oração. Não podemos deixar a nossa oração esfriar. Não podemos deixar de falar com Deus, porque Ele quer escutar a nossa voz, Ele quer escutar o nosso clamor, Ele quer que o nosso coração volte para Ele. Mas percebam, além de nos mostrar a importância da oração, de mostrar-nos que Jesus é uma pessoa de oração, o Evangelho de hoje mostra que os discípulos vão à frente do Senhor, remando um barquinho. Mas os ventos são contrários. Isso quer dizer, nós que seguimos o Senhor, nós que fomos enviados por Jesus, nós encontraremos ao longo da caminhada ventos fortes, ventos contrários,
que querem nos derrubar. Por isso que nós temos que ter coragem. Nós temos que escutar a voz do Senhor e compreender que Ele está conosco. Compreender que Ele é a nossa fortaleza. Compreender que Ele não nos deixará perecer, afundar. É Jesus que nos fortalece. É Jesus que nos envia estar conosco. Ele manda que cada um de nós atravessemos os mares da vida. Mas Ele vem, caminhando sobre as águas para passar à nossa frente, para fazer com que os ventos contrários parem de cessar. Mas percebam, meus amados irmãos, na conclusão deste evangelho, o evangelista deixa muito claro que os discípulos viram o milagre da multiplicação dos pães. Viram Jesus caminhando sobre as águas, vindo ao encontro deles. Mas mesmo assim, eles ainda se encontravam com medo, espantados, sem acreditar. Por quê? O evangelista diz claramente, porque o coração deles estava endurecido. Nós não podemos, meus amados, ter um coração duro, insensível à graça de Deus. A graça de Deus está no meio de nós. O Senhor se manifestou à humanidade. A salvação vem ao nosso encontro. Agora, nós precisamos abrir o nosso coração. Deixar ele ser sensível. Deixar ele saborear a compaixão de nosso Senhor. Que Deus nos abençoe